Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 55º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. E aí, Porto, tudo bem? Tudo bem, Lúcia Matos, tudo ótimo, episódio 55, número bonito, né? Esse, porque é uma duplinha, que coisa meiga, né? Assim como nós, uma duplinha. Olha só, nós estamos uma duplinha combinando hoje, tom sur tom, olha que fino que nós estamos. Degradê. Eu acho que alguma marca de roupas poderia nos patrocinar, porque a gente nem pensa e a gente sempre tá parecida, né? Olha que é a sintonia. Pois agora eu tô na sintonia das férias, viu, Lúcia Porto? As minhas não serão contigo, mas eu quero dizer para os nossos ouvintes e espectadores aqui do Quase Sem Pauta que a gente está na 6ª temporada, se chama Minhas Férias para mostrar como são as férias de pessoas que trabalham fazendo as coisas que a maioria de nós gosta de fazer nas férias. O que tu gosta quando tu sai de férias, Porto? Eu vou fazer aqui uma referência a um programa passado, porque assim, isso é uma coisa triste, né, pra mim, no nosso relacionamento de anos. A gente entrevistou a Cláudia Leitano e foi muito legal quando a gente entrevistou ela. Quem não ouviu pode escutar no nosso programa anterior. A Cláudia Leitano falou que uma das coisas que ela mais gosta é passar férias com amigos, Lúcia Matos. Tu deveria te inspirar, me convidar pra tua mansão à beira-mar pra fazer vários churrascos com Leonardo Meneghetti. Não vai dar certo. Não vai dar certo, tá bem. Então, se não vai dar certo, a gente vai falar com alguém que trabalha nas férias, com alguém que férias é sinônimo de trabalho, com uma pessoa muito legal que vai falar sobre trabalho, música e férias. O que tu acha disso, Lúcia Matos? Pois é, a gente já conversou com a Annelise Zanoni que o trabalho dela é viajar. Eu adoro viajar e ela ganha para isso. A gente já conversou com a Laitano, com a Cláudia Laitano, que trabalha lendo e por isso também faz uma das melhores coisas que a gente costuma fazer nas férias, que é ler, sem compromisso, né? E hoje a gente vai bater um papo com um cara que também trabalha com uma das coisas que a gente mais adora, né? Música, festa, playlist. Vamos botar ele aqui? Vamos botar o carinha aí, que é o DJ Lê Araújo. Esse cara. E aí, Lê? Eu ia dizer, assim, uma expressão velha que a gente conhece de outros carnavais, mas não são de outros não é de outros carnavais, é de outras festas que a gente se conhece, né, Lê Araújo? Bem-vindo. Muitas. Muito obrigado aí pelo convite. Olá. Obrigada, Lê. Antes da gente apresentar formalmente o Lê Araújo, eu vou dizer qual é a principal característica desse cara. A principal característica desse cara, assim, de chofre, eu vou dizer, que ele nasceu num dia muito especial. Ele nasceu num dia iluminado pelos astros, pelas estrelas. Lê, que dia tu nasceu, Lê? 26 de abril. 26? Não, 27, não me engano. 26, o meu. Puta, deu errado. Errou o spoiler, né? Então, uma homenagem à nossa amiga Fernanda Zaffari, que faz aniversário no dia 26 isso aí. de abril, né? Eu sempre dou parabéns para ela à meia-noite, né? Eu sempre mando. Lá em Londres, lá a gente se conversa, assim, deu uma. Errou a piada interna, hein? Errei a piada interna, Lê Araújo. Mas são dois taurinos, né? Taurinos é isso aí mesmo. É isso aí. Então tá. Então, parabéns pro Fernanda Zaffari, parabéns pro Lê Araújo. Lê Araújo é DJ, produtor musical, produtor artístico, empresário, cheio de coisas, hein? Diretor da Moving Eventos, olha aí, agência de artistas especializada em eventos, que faz as melhores festas que tem no estado, fora daqui também, os principais quase DJs. Quase todas, 99%, né? Requisitado em um monte de casamentos, festas, outros países, no Uruguai, nos Estados Unidos. E uma das coisas legais que o Lê faz é fazer aquele aquecimento, né? O warm-up para shows nacionais e internacionais. O Lê, esse cara que vocês estão vendo aí com esse sorriso, já embalou shows tipo Jota Quest, Titãs, Capital Inicial, Jorge Mateus, Henrique e Juliano, os prediletos da Lúcia Matos, né? Anitta, Ivete Sangalo, Bochecha, e nos internacionais, vários também, Black Eyed Peas, Rick Martin, Jack Johnson, Joe Cocker, Tears for Fears, Queen e ABBA, da nossa geração ABBA, né, Luciana? Sim, Queen, adora. Isso aí, né? Pô, Lê Araújo, tu tem história para contar, hein?
Muita. Vai ser quantas horas de podcast? Eu não sei, eu vou pedir um jantar com a Cacá também daqui a pouco. Porque o interessante é que a Lúcia me conheceu já a partir do Lê Araújo, né? Aliás, ela conheceu antes do Lê Araújo, porque o Lê Araújo nasceu aonde nós trabalhávamos juntos, que era no Café do Prado. Oh, que tempo bom que não volta nunca mais. Muito, muito bom. E dali eu já tocava, acho que há uns, sei lá, 10 anos, mais ou menos. Tu é permitido aqui falar Matos e Porto, tá? Porque a Lúcia ninguém A vai Lúcia entender. ninguém conhece, tem Matos e Porto, tá bom. A Lúcia são as duas. São as duas. Aí dá confusão. Então tá, então. Mas Tá, é isso, cara. Tá, e como é que começou a tua ligação com a música, mesmo antes do Lê Araújo? Antes de tudo, assim, é que eu ganhei o meu primeiro 3 em 1, né? Com certeza aí os nossos queridos ouvintes telespectadores conhecem, né? Esses dias, sabe que eu fiz um podcast para jovens, num canal jovem, e eu fui obrigado a explicar o que era um 3 em 1. Só um pouquinho, eu vou fazer um parênteses. Não, eu preciso fazer um parênteses. Eu fiz um podcast para jovens no canal Jovens. Quer dizer que esse aqui é para velhos no canal Velhos. Eu vou embora. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o público que vai assistir sabe o que significa um 3 em 1. Eu não preciso explicar o que é um 3 em 1. Entendi, eu tenho o 3 em 1 que eu ganhei quando eu fiz 18 anos. Eu ganhei de presente da minha avó o 3 em 1. Tá com a mesma agulha e é nele que eu ouço os meus vinis. Olha, eu ainda que tenho. Coisa maravilhosa. Mas a agulha, se tu trocar, tu vai ver que vai melhorar o som. Eu sei, eu sei. É que eu não sei onde é que eu troco. Mas depois no offline ali eu te falo tudo. Fica tranquilo, eu te dou todas as explicações. Mas enfim. Fazendo topo na entrevista, Lúcia Matos. Muito tu tá bem. vendo? A gente consegue. Então, o que acontece? Aí eu ganhei o meu primeiro 3 em 1, eu tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos do meu pai. E desde então, eu ouço música, né? Eu lembro que eu ganhei um vinil, para vocês terem uma noção, com certeza vocês devem conhecer a Elisângela, que é a artista, atriz. Sim. Elisângela. A Elisângela era cantora na época. Eu ganhei um vinil do meu pai, que ele me deu junto com um 3 em 1, né? Onde tinha Village People, tipo, era uma coletânea, né? De vários com Village People e Elisângela no mesmo? Aí, olha que coisa... É estranho, mas era uma delícia. Mas era uma delícia. Se eu te mostrar a música da Elisângela, tu não vai acreditar. Mas, enfim. E eu gostava da música na época. Mas eu tinha 12 anos, era uma musiquinha embaladinha, assim. Então, ali eu já comecei a me desenhar para o que eu ia gostar, entendeu? Só que eu ouvia de tudo, obviamente. Meu pai sempre gostou de música, então ele comprava vinil das coisas que ele gostava e amava, assim, sei lá, de Fevers a, vamos dizer, sei lá, Aguinaldo Raiol. Entendeu? Então, a bagagem musical que eu criei ao longo desse período, assim, o que eu ouvi lá atrás, quando eu era adolescente e criança, e até hoje é gigantesca, então eu conheço muito. Vem de casa, vem do teu pai. Vem de casa, vem do meu pai. Meu pai sempre, minha mãe também gosta muito de dançar, gostava de dançar, né? Mas aí, então, a gente estava sempre ouvindo músicas. Sempre. Eu ganhava os vinis, para vocês terem uma noção, das historinhas infantis do Silvio Santos, ele entregava. Eram umas vinis coloridos, assim, que tinha as historinhas, então eu ganhava aquilo ali, então tudo eu ouvia. Né? Eu sempre trabalhei bastante o ouvido. Eu tenho aliás, eu gostaria de ter um hábito que eu não tenho, que é o que vocês têm, inclusive eu até invejo, que é ler. Né? Então, isso para mim é mais difícil. Tanto que tudo que eu pego é por ouvido. Né? Eu sou autodidata pelo ouvido. Mas isso é interessante tu falar isso, né? O hábito na tua casa da música, teus pais tinham isso muito em casa e tu começou e gostou. Quando a gente entrevistou a Cláudia Laitano, que depois tu pode conferir ali também, se não chegasse a ver, a Cláudia falou exatamente o contrário. Na casa dela, ninguém lia. Então, ela era praticamente vizinha da biblioteca pública em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente brincou que era o jardim da casa dela. Então, né, Lúcia, exatamente o contrário. O Lê que viveu com música e seguiu a profissão, a Cláudia que não tinha nada de literatura e se tornou, assim, uma pessoa que se destaca nessa área, né? É curioso que a gente vê que às vezes a influência vem de família
e vem cedo, e às vezes não vem, às vezes a pessoa descobre o seu talento mais tarde. Bom, mas aí desde cedo tu ouvia, mas tu sempre achou que tu fosse por essa área ou tu foi fazer outras coisas? Não, fiz de tudo, já fiz de tudo, fiz muita coisa. Na verdade, eu comecei a gostar realmente e me identificar em ser DJ foi com 19, 18 anos, mais ou menos. Porque com 14, então tá, vamos lá. Eu ganhei eu ganhei o 3 em 1 com 12, né? E aí, como eu tinha um 3 em 1, e todo DJ que tem mais de 25 anos de carreira, começaram assim, fazendo festinha de garagem para os amigos, né? Vocês devem ter ido em várias festas de garagem, acredito eu. E aí, nessas festas de garagem, tinha lá o DJ, obviamente, como eu tinha o 3 em 1, eu era o DJ da festa, entendeu? E os vinis também, porque eu ganhava muita coisa do meu pai, daí a gente juntava os vinis de toda a turma ali do bairro, né? E, toma aí, né? Toma aí. Meu apelido era Toco na época, né? Eu era pequenininho, gostaria ainda de ser pequenininho. Então começou assim, como uma brincadeira, digamos. Brincadeira, assim. Tipo assim, né? Ele tem o 3 em 1, leva e tu toca. Só que para te ver o que é o start da pessoa, né? Eu sempre não gostava que a música parasse, né? Porque tu tinha que trocar o vinil, tinha que trocar a música, porque, né, tocava a música, tinha que tirar a agulha e trocar a música. Aí esvaziava a pista. Hoje o que se tornou cool, né, de ouvir um vinil todo e trocar ali, naquela época era um saco, né, ficar trocando a música e a música parava, ficava as pessoas paradas, e eu não gostava de ver as pessoas paradas, nunca gostei de ver as pessoas paradas onde eu estivesse tocando, desde aquela época. E aí eu peguei e pedi mais um 3 em 1, que era do meu primo. E aí eu botei 2 3 em 1, juntei as duas caixas, né? Então a música não parava, eu ficava trocando vinil de um e trocando vinil do outro, assim, para ir fazendo. Botava as duas caixas respectivas de cada uma do lado, assim, da outra, para a música não parar. Era uma acrobacia, né? Quase uma acrobacia, né? Contorcionista. Era um atletismo, era impressionante, porque tinha que carregar os 2 3 em 1, montar a fiação, aí depois, na época também, eu me lembro que a gente começou hoje existe a máquina de fumaça, naquela época era gelo seco, né? Que a gente usava, então a gente inventava umas modas, assim, né? Fazia a iluminação, era muito louco. E o cara tinha que ser meio eletricista também, né, Lê? Porque um monte de fio, cabo e coisa. Tinha que ser eletricista, tinha que ser técnico eletrônico, tinha que ser tudo um pouco, né? Talvez até bombeiro em alguns casos, né? Com certeza. Mas vamos dar um salto agora para hoje. Saltando na linha do tempo, vamos lá. Quanto tempo faz isso? Para hoje? Eu considero que eu tenho, por exemplo, tá? Eu considero que a minha primeira, quando eu considero profissional, né? Tipo, agora é profissional, foi com 19 anos. Então, que tu ganhou para isso, alguém te pagou. Exatamente, que foi no antigo fim de século, que eu acredito que vocês tenham conhecido. Nossa, mãe, vamos ter que fazer uma história do que é isso foi antes de tudo. Isso foi antes de tudo, entendeu? E aí, no fim de século, foi onde eu ganhei meu primeiro cachê num final de semana. E ali eu considero, com 19 anos, então, ganhei meu primeiro cachê. Então, dos 19 aos 53, eu sou péssimo de matemática, vocês calculem. Dá uns 54 anos. Não, dá 34 anos. 34 anos, é isso aí. E como é que é hoje? O que tu leva hoje? Qual é a parafernália que tu precisa? Só eu vou te dizer, eu faço uns 30 anos que eu não vou numa festa, então eu não sei. Tu tava na fila do fim de século quando ele era DJ, provavelmente. Tá, não. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês estavam na fila porque não entrava menores de 18 anos. Mas a gente tinha a mesma idade que tu, 19. Só lá. Tô tentando elogiar, dizer que vocês são jovens. Ele acabou de falar que tem 53, Luciamar. 53, tá na mesma. Bom, então... Antes eu ficava na fila, agora eu só vou em lugar que eu possa sentar. Não, é que assim, antes ela ficava na fila, agora ela leva os filhos para eles ficarem na fila. Né? Tu sabe que tem um meme, né, na internet que fala isso, né? Eu sou a pessoa que chega na festa procurando onde é que eu sento. Onde é que eu sento? Já, de cara. Se tiver lugar para sentar, eu posso ficar a noite toda. Se tiver lugar para sentar, até para dormir sentado. Tem aquela outra também que é assim, ó, tu chega na festa perguntando, já dá para ir embora? Porque o mais interessante é que é o seguinte, né? Quando eu comecei a trabalhar na noite, lá com 19 anos, eu automaticamente parei de beber. Então, eu não bebo desde os meus 19 anos. Meu último porre foi com 18, acho, 18 e meio, mais ou menos.
Ah, E tu aí tá nunca... brincando. Nas férias tu bebe, nós já vamos falar sobre as tuas férias. Tá, eu não bebo nada. Não bebo, não fumo e nunca me droguei. Então eu sou o atípico daquilo tudo que as pessoas imaginavam do que é uma pessoa que trabalha na noite, né? Músico, DJ, né? Então eu sou bem atípico, assim. Eu acho que é por isso que eu me conservei há tanto tempo, né, de trabalho, assim. Vocês imaginem que eu estou há 34 anos, né? Acredito que eu seja um dos poucos com tanto tempo de trabalho e que ainda em atividade. Sim. Né? Atividade real, assim, e com determinado status, enfim, conseguindo trabalhar ainda e sobreviver disso. Fazendo disso a sua profissão, né? O seu ganha-pão, né? Exato, porque quando eu comecei era profissão de vagabundo, a gente tinha vergonha de dizer o que fazia, né? Ia para os namorados, os sogros, né? Aquela coisa toda, né? Chegava para os namorados, vai conhecer meu pai, beleza. E o sogro, primeira pergunta, né? O que vai fazer? O que tu faz da vida? Aí eu dizia, eu sou... E aí ficava, o que eu vou falar que eu sou? Eu sou auxiliar técnico, sou office boy, era mais fácil dizer que era office boy do que DJ, entendeu? Então, hoje em dia tem médico que vira DJ, tem advogado que vira DJ, enfim. Mas respondendo a pergunta ali da Lúcia, não, desculpa. Da Matos. Respondendo a pergunta da Matos, é o seguinte, eu levo hoje só o meu computador, ou pendrives, dependendo da festa. Se eu toco 2 horas, 1 hora na festa, eu levo somente os meus pendrives. O cara tinha que ter uma caminhonete para transportar o equipamento. Só os pendrives? É sério isso? Sério. O que eu faço? Hoje eu vendo o que eu sei fazer de melhor, que é fazer as pessoas se divertirem e dançarem. Para isso eu preciso de música. Onde eu levo as músicas? No pendrive, entendeu? E aí alguém monta todo o equipamento para ti. Isso é responsabilidade empresas de sonorização, né? Acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas hoje eu fui um dos percussores que conseguiu dividir isso, né? Antigamente eu contratava a equipe de sonorização e vinha todo o bolo, entendeu? O DJ era como se fosse a iluminação, o equipamento de som. Vinha junto, já no valor ali. E aí, com o tempo, eu consegui indo, né? Que eu criei a minha agência, né? A Moving, justamente para isso, para valorizar o profissional de eventos que ele não era valorizado. Foi setorizando, né? Setorizando, exatamente. Após o Café do Prado, ali, que realmente, na época, quem frequentou o Café do Prado, sabe? O Café do Prado era um público mais premium, assim, era um público mais elite. Automaticamente, o Café do Prado ditava, digamos assim, a parte musical desse público, né? O que está tocando? Ouvia no Café do Prado primeiro, né? E isso graças ao Beto Levin, que sempre me deu liberdade de poder trabalhar, escolher as músicas, como eu sempre tive um gosto musical mais apurado, digamos assim, e eu sempre me preocupei em pesquisar e procurar muita coisa diferente. Aí ele me deu a liberdade para isso. Automaticamente, o Café do Prado se tornou uma referência musical no estado. Vinha gente de todo o país para ir no Café do Prado. A Lúcia lembra disso. As pessoas marcavam, vinham de São Paulo para um final de semana, para ficar em Porto Alegre, justamente para conhecer o Café do Prado. Para conhecer o Café do Prado, porque é onde tinha as mulheres mais lindas, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe como é que funciona o pensamento do pessoal que não é do Sul, o que pensa, né, a respeito do nosso público aqui, né? Que realmente as mulheres daqui são diferenciadas. Até para quem não é daqui, não é de Porto Alegre, não é do Rio Grande do Sul, o Café do Prado foi um bar, o café era só no nome, mas ele foi um bar, restaurante, mais bar mesmo, noite, assim, que funcionou durante 15 anos em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, que realmente foi uma casa que marcou a época, assim, né? Muito DJ se formou ali, né? Foi um divisor de águas. O Lê foi um dos principais, a gente tinha palco para shows, né? Bandas bacanas se apresentaram ali, o Jota Quest, né? Ia direto. O Rogério tocava comigo como DJ, porque ele gosta de ser DJ, ele gosta dessa função, né? Era um ponto de referência e um ponto de encontro. Isso aí é uma pauta para outro momento, outro sobre programa. as histórias da cidade. Né? É verdade. Muito bacana. Mas voltando para mim, era isso. Assim, então, como hoje eu trabalho praticamente, né? O streaming, ele deu essa facilidade para a gente, né? Antigamente, imagina, eu levava... além do equipamento de som, ainda tinha os vinis, né? Imagina, que tinha que carregar a caixa de vinil. Né, imagina, assim. como mudou, né? Graças a Deus, eu sou muito a favor da tecnologia, por isso estamos aqui, né, online. Exatamente, exatamente. Tá, e tá aí nessa tua vida, assim, que tu, olha,
A gente olha nas colunas sociais, que hoje é o Instagram, né? Mas sempre as melhores festas está o Lê Araújo como DJ. Tem várias. Eu te vejo de fora com 2 linhas de trabalho, né? Uma da questão dos shows mesmo, de fazer esse warm-up, e também dos eventos, e muitos eventos, casamentos, festas de debutante de 50 anos, de todos 40 os estilos, anos, né? Todos os tudo públicos, que é estilo. E em tudo que é lugar, né, Lê? Então, me interrompam, tá, gurias? Porque se eu começo a falar, eu não paro mais, porque vocês sabem, eu tenho, né? Eu não Manda bala. Então, vamos lá, então. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar no Café do Prado, eu ainda não tinha a real noção do que era trabalhar para o público premium, né? Para o público da galera que tem dinheiro em Porto Alegre, digamos assim, né? Porque o meu mundo era totalmente diferente. Imagina, um cara que sai... Eu morava em Alvorada, com 22 anos eu vim morar em Porto Alegre, mas desde os meus 16, 17 eu venho para Porto Alegre. Então, toda a minha adolescência foi só no meu mundo de Alvorada lá, né? Aí saí de Alvorada e vim para Porto Alegre. Já conheci de cara o Ocidente, né? Que é a única casa do tempo que eu estou trabalhando que existe até hoje, né? Era o Ocidente. Então, aquilo ali já foi um baque para mim, que eu estava acostumado com outro mundo, e o Ocidente é um mundo, até hoje, é um mundo totalmente diferente de tudo, né? Tu entra ali, tu entra numa linha do tempo a tempo, tu entra num mote, assim, que tu fica, nossa, olha isso, é Nárnia, né? Então, e até hoje funciona assim. Imagina naquela época, para um menino de 17 anos, mais ou menos, que é a época que eu fui no Ocidente, eu acho a primeira vez, e 18 anos, saído de Alvorada, né? Um mundo totalmente diferente. Então, eu comecei a ver uma outra realidade, assim. Quando eu comecei a entender o que era ser DJ de verdade, que eu fui no fim de século, via lá os profissionais tocando, Eduardo Herrera, que nem mora mais em Porto Alegre, né? O Pacheco, que hoje é um dos maiores DJs do público LGBTIQI+. Então, a gente vê que é um mundo realmente diferente. E aí, quando eu comecei a trabalhar no fim de século, eu vi que, nossa, olha só que legal. Aí comecei tocando música eletrônica, obviamente, e rock and roll alternativo, porque era o que eu tinha de referência na época. Quando eu atravessei todo um período, vamos pular, tá? Vou cortar a linha do tempo aqui e vou lá para o fim de século. Quando eu cheguei no fim de século, que eu não conhecia aquele mundo, né, totalmente diferenciado, assim, mais elegante, né, um público de bom gosto, um público totalmente, né, culto, digamos assim, né, e que ouviam coisas diferentes. Eu fiquei, nossa, que loucura, eu vou ter que me adaptar a isso. E eu sou, como eu falei, né, lá no início, eu me adapto muito rápido, porque tudo que eu aprendo e aprendi é ouvindo e vendo, né? Raramente eu leio coisas ou vou estudar para isso. Claro que fiz cursos ou todo um processo. Mas aí eu comecei a ver que faltava alguma coisa, porque daí quando eu comecei a fazer os eventos, eu já fazia alguns eventos, eu comecei a ver que, nossa, mas o DJ vai junto, porque o meu sonho daí se tornou ser um DJ daquelas empresas de sonorização para ir tocar nos eventos, né? Para ir junto no equipamento, assim, vou junto dentro da caixa ali, para chegar lá, sai o DJ de dentro da caixa, entendeu? Aí eu comecei a ver que tinha que ter alguma coisa diferente aí, né? Por que o DJ de música eletrônica era reverenciado e o DJ de eventos não era? Se ele tocava muito mais tempo e, né, e fazia muito mais, digamos, tinha que ter muito mais ecletismo musical para aquilo ali, sendo que a da música eletrônica era só tocar música eletrônica, ou do hip hop só tocar hip hop. E eu ficava assim, não, mas vamos ter que mudar isso aí. Aí, automaticamente, quando eu entrei no Café do Prado, eu ganhei essa notoriedade para poder, que as pessoas queriam, daí foi todo um processo, aí as pessoas queriam ter o DJ do Café do Prado. A Lúcia, a Matos se lembra que eu usava uma bandana. A bandana, eu lembro. Eu usava uma bandana, porque eu queria ter um diferencial, né? Mas a bandana, eu vou contar um segredo aqui em primeira mão, eu comecei a usar bandana por um outro motivo, não foi por um diferencial, foi porque foi na época que eu comecei a ficar careca. Eu imaginei, mas eu ia isso, né? E aí eu queria esconder, né? Tipo assim, começou a faltar uns cabelos aqui atrás, assim, mas só um pouquinho, mas tá feio isso aqui. Não tinha jeito, né, cara? Não era só estilo do cara, né? Não tinha jeito de disfarçar. Eu disse assim, cara, vou botar um negócio aqui na cabeça. Boné ia ficar ruim, porque o Café do Prado
não era para usar boné, né? Não era um local de usar boné. Chapéu não ficava legal. Se vou amarrar uma bandana aqui na cabeça, vou ver o que acontece. E outro segredo que eu vou contar, para te ver, o programa que eu estou cheio de segredos, divulgando todos. A minha primeira bandana foi uma manta. Mas de lã. era gigante. Era gigante. Era uma manta, era uma manta de lã, minha primeira bandana, mas isso foi antes de entrar no Café do Prado. E aí a minha manta de lã, obviamente, chegava no verão, né? Não dava para ser lã. Estava suando. Então daí eu comecei a pesquisar tecidos que eram mais refrescantes, enfim. Não podia usar seda, né? Senão ia ficar, né? Não ia ser tão legal assim. Mas aí eu comecei a pesquisar tecidos e comecei a comprar tecidos que eram mais refrescantes e comecei a usar a tal da bandana. E aí eu vou contar como nasceu o Lê Araújo, porque as pessoas olhavam o DJ da bandana, né, que não existia ainda o Lê Araújo. O Lê Araújo nasceu no Café do Prado. Né? Então, isso eu já contei. O Lê Araújo nasceu no Café do Prado, porque eu precisava ter um nome. Né? Não podia ser só DJ, o Lê de Leandro. Não podia ser só Leandro. Então, o Marcão me chamava muito de Lelê. Sempre me chamou de Lelê, Lezinho, Lê para lá, Lezinho para cá. E eu peguei, Lê é legal. E o meu sobrenome... Diz quem é o Marcão aí, porque Marcão... o Marcão é o dono da empresa de sonorização que era responsável pela sonorização do Café do Prado, que, inclusive, continua em atividade até hoje, da Get Audio, hoje Get Premium. Na época era Get Audio. E aí... Quando o Marcão me colocou dentro do Café do Prado, e, obviamente, fui aceito pelo Beto Levin, que era o proprietário do Café do Prado, aí eu pensei assim, eu preciso ter um nome. E o meu outro nome era Rodrigues. Aí eu comecei a pesquisar, né? E tem que ter um sobrenome, só Lê não vai dar certo. Aí eu pensei, Lelê Rodrigues, não, Lelê Rodrigues fica pagodeiro, isso não vai dar certo, não combina com a área, né, que eu vou trabalhar. Aí eu tinha o Araújo, aí eu Lê Araújo. Foneticamente funcionou, né? Então tá, vai ser Lê Araújo. E não usei numerologia, não usei nada, tá? Foi realmente na sorte e no que eu ouvi quando eu pedi para alguém me chamar de Lê Araújo, entendeu? Me chama de Lê Araújo, eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Aí me chamou, eu gostei, então tá, ficou Lê Araújo. E aí, desde então, me chamo Lê Araújo. E automaticamente, desde lá, quando eu comecei a criar o Lê Araújo, as pessoas começaram... E aí, por que eu criei? Porque as pessoas me viam na rua, ou me viam nas festas e diziam assim, lá o DJ do Café do Prado. Eu não queria ser chamado de DJ do Café do Prado, nada contra, né, ser DJ do Café do Prado, mas eu tinha um nome, eu quero ter um nome. Todos nós queremos ter um nome que seja reconhecido. Por mais que a gente vista a camiseta, a gente tem um nome, né? A gente tem um nome, entendeu? DJ do Café do Prado, maravilhoso, mas qual é o nome do DJ do Café do Prado? E ninguém sabia. Né? O DJ da bandana lá, ou o negãozinho da bandana, né? Naquela época falavam isso também, o negãozinho da bandana, o DJ da bandana, o DJ do Café do Prado, e não tinha nome. Eu disse, não, só um pouquinho, gente, vamos focar nesse negócio aqui, vamos tentar fazer o nome funcionar. Tu estava trabalhando o teu branding, tu nem sabia, né? Não tinha a mínima ideia. Né? Nem sabia o que era isso. Até hoje eu nem falo inglês, quanto mais branding, né? Lê, e me diz uma coisa, tu já passou por muita situação complicada, assim, seja em festa, ou então com esses artistas, tu conheceu ídolos, né? Muitos. Mas a maioria dos que eu convivi, ou vivi, ou passei, assim, né? No corredor foi assim, sabe? Corredor. Dos artistas internacionais, para vocês terem uma noção, de todos os que eu abri show, o único que apertou a minha mão, porque eu estava sentado na entrada ali do palco ali, foi o Jack Johnson, que parou, foi o mais simpático, parou, me cumprimentou, porque ele falou que falou em inglês, eu não entendi nada do que ele falou, mas ele apertou minha mão, falou umas palavras, eu thank you, só respondi isso, e ele subiu, assim. Porque todos os outros, eles ficam no camarim até a hora de subir no palco. Né? Então, e todos os outros a gente desce. Esse show em especial, eu estava posicionado, porque, para vocês terem uma noção, sempre é emocionante abrir um show internacional, né? O primeiro que eu abri, e foi por causa de um projeto que eu tive junto com o Vini Neto, saxofonista, que muitos já devem ter visto, o Índio, que toca aí com cocar, com sax brilhante hoje, né? Mas na época não existia nada disso. Foi todos por causa do projeto Saxifone, que fez sucesso durante 12 anos, a gente teve esse projeto. Nós somos o pioneiro no Rio Grande do Sul a tocar com um projeto de live com DJ e sax. Então, a gente tinha essa facilidade, porque em Porto Alegre existe uma lei que tem que ter uma atração
local antes de qualquer show internacional. É lei. Não importa se vai tocar 15 minutos, 5 minutos, mas tem que entrar, subir no palco, registrar e tá feito carreta. Como o nosso projeto era muito prático, né? Porque usava um canal da mesa de áudio geral e era eu com o equipamento de som e o Vini tocando sax que ligava o microfone direto no meu mixer. Então, a gente começou a abrir muito show por conta disso. Né? O Vini, inclusive, abriu o primeiro show, ele abriu antes da gente tocar juntos, ele abriu, junto com o Pique, o show do Paul McCartney, né? no Beira-Rio. E depois, 1 ano depois, 2 anos depois, veio do Black Eyed Peas, que a gente foi nosso primeiro show internacional. Então, a gente não tinha contato assim, com essa galera, né? Geral. Assim. Então, raramente a gente conseguia ver. Mas tem situações, por exemplo, que nem eu fiz um show que eu toquei num casamento, né? Daí eu me tornei um DJ de casamentos, né? Concluindo só aquela parte lá atrás, que daí eu vi que faltava, eu fui para um lado que eu vi que estava realmente faltando alguma coisa legal ali, que era os casamentos, né? Desse público premium, que não tinha DJ de nome, assim, de renome. Tinha o Pimpo, mas não se trabalhava marketing. Tinha o Elinho, que também não trabalhava marketing. Eu comecei a trabalhar marketing desse lado, sem saber. E aí me tornei um DJ de casamentos. Automaticamente, as pessoas me escolhiam para tocar em casamentos, onde tinha Anitta, onde tinha justamente Jorge Mateus, Jota Quest, né, e outros artistas por aí afora. Já tinha aposentado a bandana daí, Lê? Já não. A bandana aposentou, acho que foi 5 anos depois, quando comecei realmente a entrar no mercado de casamentos, que eu via que a bandana não cabia mais para casamentos, né? Ela funcionava só... Tira a bandana e bota a gravata. E tira a bandana e bota a gravata, né? Mas eu amarrava a gravata na cabeça, às vezes, assim, quando a festa era muito boa. Mas, assim, as histórias, tipo, Anitta, tá? Uma vez eu fui tocar num casamento no alto da capela, que é um espaço de eventos que tem aqui em Porto Alegre, que é um espaço relativamente pequeno, né? Uma pista pequena. E os técnicos, ou o produtor da Anitta, pediu o rider da Anitta. Eu quero o rider da Anitta, da banda, para colocar num espaço muito pequeno. Eu tenho uma foto até registrando isso, que eu estou escorado na caixa de som, que ela é do tamanho de uma casa, assim, que dá no teto, literalmente bate no teto do espaço. O PA, né, que a gente chama de as caixas de som, chama PA. O PA bate no teto do espaço, fora o que ela mais pediu, assim, só para você ter uma noção que o palco tomou conta de quase até a metade da pista, assim. Então, nossa, sobrou pouca coisa para aquilo ali, entendeu? Então, também isso são situações que tu fica assim, nossa, olha só aquilo doido isso. Tu tá contando várias curiosidades, assim, né, coisas legais que tu passaste aí na tua trajetória e tem muita coisa pela frente. Mas o que já teve de roubada nisso aí, Lê? Deve ter tido um monte de roubada, né? Um monte, eu já quase apanhei de pai da noiva. Opa! Como assim? Eu já vi coisas acontecendo em bastidores que eu não posso falar, mas enfim. Ah, meu Deus. Mas o pai da noiva eu posso falar. O pai da noiva é bem legal, assim, essa história. O pai da noiva, ele amava Bee Gees. Pensa num cara enlouquecido por Bee Gees. A Lúcia Matos também ama Bee Gees. O pai da noiva. Não era a noiva, era o pai da noiva. O pai da noiva. E daí, aí a noiva já tinha me falado, meu pai é enlouquecido por Bee Gees e tudo mais. E é ele que vai pagar essa festa, tipo isso. Então, praticamente. E eu disse, não tem problema, vamos lá. Só que Bee Gees ali, pista para funcionar, são, sei lá, 10 músicas, no máximo 10 músicas, né? Para funcionar. E pessoas com mais de 60 anos. E pessoas com mais de 60 anos. Tá, ou querendo acabar com a festa, mas tá... Tudo certo. Aí separei lá, né? Todas, tipo, eu fui fazer realmente o meu trabalho, que é pesquisar para tocar nesse evento. Aí eu disse assim: vamos fazer assim, eu vou pegar todo esse lado B do Bee Gees e vou tocar no teu ambiental. Tudo certo? Não, tudo certo, o pai vai amar. Aí certo, chegou na festa, peguei todo o lado B do Bee Gees e toquei no receptivo do evento, né? Separei ali as músicas ideais, porque todo mundo sabia que o pai amava Bee Gees, então não tinha problema nenhum de tocar somente Bee Gees, ou a maioria das músicas serem Bee Gees naquele início de festa. Toquei os Bee Gees, tudo certo. O pai feliz vinha ali me cumprimentar, muito obrigado. Que legal, essa aí fazia tempo que eu não ouvia, nem em casa eu ouvia essa aí. Olha, que ótimo, então que bom que o senhor está gostando, graças a Deus. E tá, tudo certo. Vamos abrir a pista? Vamos abrir a pista. Abri a pista com uma música escolhida pelo casal, não foi Bee Gees. E estou seguindo o meu trabalho e obviamente, separei todas as músicas que são pista do Bee Gees para tocar nesse momento.
Quando abriu a pista, na segunda música que eu tô tocando, ele já veio. Cadê o meu Bee Gees? Aí eu, não, já vou tocar. Agora vai tocar as principais, já que, né, que eu sei que o senhor gosta. Aí tocava uma, duas, obviamente eu não vou fazer daí na pista um bloco inteiro de Bee Gees. Sim. Tocava uma, duas, tocava duas diferentes. Na terceira que eu ia tocar diferente, ele já vinha. Pode tocar outro Bee Gees aí pra mim. Ai, que saco, Lê. E eu, sim, senhor, já vai tocar aquelas que eu já separei aqui. Aí, nesse meio tempo, eu tô tocando, toquei ali, sei lá, 6 músicas do Bee Gees, digamos, em 1 hora, tá? Em 1 hora de pista, e entrou a banda. Quando eu saí, né, que eu fui sentar enquanto a banda estava tocando, ele para mim assim, depois quando tu voltar, tu volta com Bee Gees, tá? Aí eu tava. Que horror, que fixação. Aí assim, já tinha umas 2 horas de festa, tu não bebe, mas o resto do pessoal bebe, né? Todo inclusive mundo o pai bebe, da noiva. Inclusive o pai da noiva. E já estão tudo louco, obviamente ninguém mais quer ouvir Bee Gees, entendeu? Pois é. Claro. Essa foi a minha pergunta. E aí é sério, gente, eu voltei pra cabine ali, para onde era o meu espaço para tocar. Quando eu botei o fone dele do meu lado, assim, não te esquece que é para abrir com Bee Gees. Meu Deus. Aí só que agora eu vou ter que repetir, porque as de pista eu já tinha tocado, Esteira Live, né, Night Fever, enfim. Aí eu disse, não importa, pode repetir, bota Esteira Live, então, agora. Tipo, bota aquela, não é? Isso. Aí toquei Esteira Live, e obviamente a única que eu toquei, já troquei. E agora deu, chega de Bee Gees. Isso já é 1h30, 2 da manhã, entendeu? Sei lá, chega de Bee Gees. Na minha concepção. Aí ele veio de novo. Toquei 2, 3 músicas, ele veio assim, tu segue com Bee Gees aí. Aí eu disse assim, me desculpa, mas não tem mais como. Eu não vou ficar repetindo de novo as mesmas músicas que eu já toquei lá no início. Agora a galera já tá enlouquecida aí, dançando, enfim. Não tenho por que eu tocar Bee Gees. Não, tu vai tocar Bee Gees. Aí eu disse assim, o senhor me desculpa, mas eu não posso. A não ser que o casal me autorize. Aí o senhor fala lá, não, quem tá... Aí a gente ouve aquela frase, né? Quem tá pagando tudo isso aqui sou eu. Quem tá te pagando sou eu. E aí, quem vai tocar... Então, tu vai tocar Bee Gees. Então, eu disse para ele assim, então, o senhor me perdoa, mas eu já recebi, né? Porque eu não toco antes de receber e eu não vou tocar mais Bee Gees. Se o senhor quiser ouvir Bee Gees, eu falo com o senhor, não. Tu tá pensando que tu manda na festa? Nisso, obviamente, eu já tinha avisado a cerimonialista já tinha posto um segurança do meu lado, né? E tudo isso rolou. A festa rolando, gente. Imagina que eu tô... Ninguém tava vendo isso. Ai, que horror, pobre da noiva. Eu tô nesse momento assim, né? Mas o pai tá aqui no meu ouvido, entendeu? E eu aqui preocupado com a próxima música e o pai no meu ouvido. E aí, nisso, o segurança já tá ali do lado. Eu disse, não vou tocar. Ele já se exaltou. Que tu não manda na festa, não sei o que. Nisso, obviamente, daí alguns convidados que estavam na frente viram. E aí chamaram lá o casal, enfim, o que está acontecendo? Ele, não, ele quer que eu toque Bee Gees. Eu disse para ele que eu não vou tocar mais Bee Gees. Ele, o que eu faço? Assim, ué, o pai é teu, tu que lute. O casamento é teu e o pai é teu. Tu quer que eu toque Bee Gees? Tu me autorizar, eu toco só Bee Gees agora do início. Não, ele não pode, não sei o que, então tu resolve com ele. E aí nisso eu já estou vendo o segurança na frente dele, ele empurrando segurança e sai da minha frente, não sei o que. Mas aí depois, mais tarde, obviamente não aconteceu nada de mais violento. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele faz isso em todas as festas, né? Então não era uma coisa exclusiva daquela festa dela. Em todas as festas ele fazia isso, ele criava um tumulto, enfim. E aí, no final da festa, quando acabou, aí ele veio, me pediu desculpas. Eu disse, não, tudo bem, só que o senhor atrapalhou meu trabalho, porque eu não consegui mais trabalhar direito depois. Aí até ele me deu uma gorjeta extra lá, mas tá tudo certo. Esse foi um dos perrengues. E te deu uma caixa de Bee Gees também para te esperar. Praticamente. Até tu sabe que eu pensei nele quando o Robin Gibb morreu, né? Foi o primeiro, arrasado. Primeiro que eu pensei assim, cara, que ele deve ter se matado junto, porque do jeito que ele amava Bee Gees. Ô, Lê, tu já parou para pensar que tu tem uma profissão que é ligada à música, né? E que é uma coisa que as pessoas gostam no momento de lazer, entendeu? Então, assim, tipo assim, eu vou sair de férias, eu adoro fazer playlist para as minhas férias, faço várias, férias de inverno, férias de verão, eu adoro, eu ouço muito mais música nas férias do que em outros períodos. E esse negócio de festa, de balada e tal, a tua profissão tem tudo a ver com as férias, né? Tu já parou para pensar nisso? Já, claro. Inclusive, tem muitas pessoas que me pedem para criar playlists, assim, porque eu sou um cara que eu sou muito antenado a tudo que acontece, né? Direto, assim, sempre fui, como eu já falei lá desde o início.
Aliás, então, muito obrigada pela playlist que tu nos deste, que já está abrilhantando o nosso Quase Sem Pauta, né, Lúcia que Matos? coisa linda. Tá linda. Então, o que acontece? Então, por conhecer muita música e pesquisar música, porque como né, o meu trabalho de vocês é ser jornalistas e pesquisar e saber o que está acontecendo no mundo, enfim, o meu é música, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo em relação à música, não especificamente Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não, eu pesquiso o mundo, e o mundo, quando eu falo mundo, é mundo real, assim. Vou te dar um exemplo. O estilo mais ouvido hoje, tá? No mundo é o K-pop. O estilo mais tocado, né, de tipo de números, tá? Em festas é o amapiano, que é uma música africana, porque é tocado lá na Europa, né? Lá na África, que é um estilo que está vindo muito forte. Inclusive tem uns vídeos, até vou ver o nome exato do artista aqui agora para não errar, que ele está estourado, é o artista hoje mais ouvido, um dos mais ouvidos no mundo, que é o Rema, ele mesmo. Que é a música Rema, a música Calm Me Down. Né? Gente, eu tô tendo uma aula de estilos musicais, eu nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar. Perdão. Não, vamos fazer um glossário nas nossas redes sociais sobre tudo isso que tu tá contando. Qual é o estilo que tu falou? Amapiano. Não tem nada a ver com Amapá, isso, por favor. Não, é um estilo africano, tá? Que é tocado, obviamente, mais na África, lá na África Central. Mas é um estilo muito ouvido. Essa música, essa Calm Me Down, ela ultrapassou a Anitta já há muito tempo. Nossa. Né, da música, porque realmente é um estilo diferente, é um estilo que né, inclusive eu estou procurando as músicas hoje, inclusive elas estão indo mais para o lado, não obviamente amapiano, porque todas as músicas que a gente ouve, como eu costumo dizer, a gente bota o nosso pitaco, né? A gente dá a nossa brasileirada, né? Sempre foi assim a vida toda, desde os tempos de uma banda que eu falei lá no início, que é os Fevers, né? A gente sempre transforma do nosso jeito para a gente entender. Tem uma música que hoje eu produzi uma música, por exemplo, que é junto com o Klaus Vanessa, inclusive a minha primeira música autoral autorizada, né? Que a gente chama. Que eu fiz uma música com o Klaus Vanessa, que eu fiz um remix da música deles, da Obsessão, que é baseado, basicamente, pega algumas coisas de amapiano, justamente que é para dar uma introdução, assim. Mas tem muitas músicas, tipo Várias Queixas, né? Que é uma música que toca direto nas festas hoje em dia também. Ela é muito baseada no estilo amapiano, que ela tem uma batida mais tropical, assim, né? Que envolve muito tambor, muitos ritmos com tambor. Gente, Lúcia Matos, eu não sei de ti, mas assim, ó, eu tô me sentindo uma ignorante musical, tá? Porque eu tô tendo uma aula com o Lê e eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova série sobre música e o Lê vai ser o principal convidado. Mas olha, eu não sou um dos maiores conhecedores, tá? Eu tô falando isso tudo porque minha profissão exige que eu saiba, não que eu seja o expert. Entendeu? Mas eu já vi que tu faz muita pesquisa, óbvio, né? Mas como é que são as tuas férias, Lê Araújo? Tu sai de férias pesquisando música? Então, tu sabe que eu estava conversando exatamente isso com a minha esposa, né? Que sou casada há 7 anos. Inclusive, é a única que me aguentou tanto tempo. Parabéns para ela. Parabéns. Qual é o nome dela? Parabéns. Elis. Então, parabéns, Elis. Eu nunca pensei em férias, né? Porque existe aquele velho bordão que é clichê, mas é real, né? Escolha o que tu gosta de fazer, que tu nunca vai trabalhar, né? Trabalhe no que ama e nunca vai te sentir como se estivesse na obrigação de trabalhar. Então, para mim, trabalhar é um prazer, né? Então, quando eu estou trabalhando, eu me sinto prazer, eu estou fazendo as pessoas felizes com os meus gostos musicais, que nem as pessoas, que nem muitos profissionais DJs, no caso, dizem assim, minha pista, minha música, meu isso, cara, nada é teu, né? A única coisa que é tua é a tua escolha. As músicas não são tuas, as músicas são dos outros artistas e tu escolhe o momento exato de tocar. É isso que diferencia um DJ do outro, porque hoje em dia, com a tecnologia, todos os profissionais têm acesso às mesmas músicas, no mesmo instante em que ela é lançada, a não ser que tu crie a tua música e só tu toque. E aí, nesse caso, é burrice, porque daí tu não vai ficar conhecido, não vai ficar nada, porque só tu vai tocar aquela música, as pessoas não vão saber que só tu tem aquele estilo, ou só tu tem a determinada versão da música, entendeu? A não ser que te contrate. Automaticamente, o que acontece? Eu não tiro férias, porque a minha profissão me leva a lugares que eu jamais imaginei ir.
né? Minha profissão me levou para os Estados Unidos para tocar em Nova York, num castelo em Nova York. Minha profissão me levou para tocar em Las Vegas, no mesmo hotel que foi filmado Se Beber Não Case. Não me lembro até se não foi no mesmo quarto, lá na mesma suíte do filme. Me levou para tocar na Argentina, lá perto dos Andes. Então, tem muita coisa que eu fiz que a minha profissão me levou, que se eu vou pensar em tirar férias, existe um detalhe nas férias que tu só gasta, né? Férias é gasto. Tu economiza uma grana um ano inteiro para tirar férias, né? Então, férias é gasto. E eu sou um cara que para gastar é bem difícil, assim, não tenho nada contra gastar. Então, assim, o Lê é milionário, entendeu? As férias dele são pagas. Ele não gasta nas férias. Ele acha que isso que eu ia dizer. Ele é milionário. Não para de trabalhar nunca. É isso que eu ia dizer. Como a minha profissão me leva a lugares bem legais, né? Recentemente eu realizei um sonho, por exemplo, de tocar no Copacabana Palace, que eu nunca tinha ido nem para o Rio de Janeiro, né? Então já fui direto tocar no Copacabana Palace, que era um sonho desde quando eu comecei na profissão dos casamentos. E aí tu para e pensa assim, um dia eu vou tocar lá. E eu tenho muito essa coisa de acreditar, né? Todos nós temos, né? Acreditar que vai fazer, faz, quando vê tá acontecendo, e tu não te dá conta e aconteceu. Quando tu para pensar que a ficha caiu, né? A ficha caiu, olha o que eu fiz, cara. Aí né? já fez. Aí já fiz, aí eu fico pensando assim, esses dias eu estava fazendo um cálculo, fiz uma pesquisa real, assim, eu sou o único DJ da América Latina que abriu 9 shows internacionais. Pô. O único DJ da América Latina que abriu 9 shows. E não sei se não é do mundo, porque eu não me lembro de ter visto outro DJ abrindo tanto show internacional. Tem DJs que acompanham artistas, que ele abre aquele mesmo show. Né? Eu abri shows diferentes. Eu abri, tipo, Joey Cocker, Tears for Fears, como a gente falou, entendeu? Então, são coisas importantes que quando tu para pensar nisso, né? E tu vai muito mais além, que daí já é um assunto para outro podcast, né? Que tu para pensar que eu sou o único artista ou DJ negro que vive num mundo de Porto Alegre, né? Que chegou num status aonde raramente um negro consegue chegar, né? E eu nem estou falando só por isso. E eu nunca fui de fazer mimimi nem levantar bandeira, não gosto disso. Sou de baixar a cabeça e trabalhar, sempre fui de fazer isso. Mas aí tu para olhar tudo isso e aí tu começa a botar a história, porque hoje está muito em pauta isso, né? Está muito aflorada essas coisas, né? Do racismo, antirracismo e nananã. Mas eu nunca fui de levantar bandeira com relação a isso. Eu sempre baixei a cabeça e trabalhei. Nunca me preocupei que, eu sou negro, eu não vou conseguir. Eu sou negro, por isso que me fecharam portas. Não, cara, eu vou trabalhar. Me fecharam essa porta aqui, eu vou abrir outra ali. Né? Eu não vou ficar batendo naquela porta ali, insistindo numa coisa que não é para mim ou não me querem ali. Eu nunca fui de entrar em lugares que não me queriam. Essa é a realidade. Entendeu? Eu só vou em lugares que me querem. Tá, mas, por exemplo, então vamos pegar o Copacabana Palace. Tu estava trabalhando, mas já olhou aquela coisa maravilhosa. Eu nunca entrei no Copacabana Palace, também tenho esse sonho. Eu também quero. Não, o mais engraçado nesse casamento do Copacabana, que, tipo assim, quando eu descobri que eu ia tocar no Rio de Janeiro, eu ia tocar, o casamento era na sexta, e quinta-feira tinha um receptivo num outro lugar lá, que eu não me lembro o nome agora. E aí eu fiz o receptivo na quinta, eu disse, vou na quinta, vou chegar na quarta, vou descansar quarta, quinta eu toco, sexta eu toco. Então, quando eu estou focado para ir para o evento, tudo certo, eu sou do evento. Tá, e quando tu não tá, então as tuas férias... Sábado, domingo, aí sábado, domingo e segunda, eu offline, entendeu? E o teu offline, o que é? É sem fone, né? É sem música, O meu offline é sem música, mas aí é com a esposa, fazendo tarefas, coisas que eu gosto de fazer. Antigamente, quando as filhas eram menores, eu me programava para passear com as filhas nos finais de semana, domingo, segunda, terça, que eram os meus... O domingo do artista que trabalha final de semana é segunda, tá? Então, a maioria dos artistas sabe disso. E eu nunca tive final de semana, né? Então, agora, como eu estava falando, pela primeira vez na vida, eu estou pensando em tirar férias. Olha! Me programando, não sei se vai ser internacional, se vai ser nacional, se vai ser regional, mas vai ter férias. Araújo vai tirar férias. E vão ser férias em um lugar silencioso, eu imagino, né? Mato. Tu sabe que hoje, com a função da gente trabalhar nessa coisa de home office, né, que a pandemia nos trouxe, mas até então, dentro da minha casa, não existia nada relacionado à minha profissão, a não ser a minha mochila e meu computador. Olha que interessante. Tudo eu levava para o escritório. Então, tudo que era relacionado à profissão era no escritório. Não tinha caixa de som, não tinha nada em casa.
Nada. Tudo era para o escritório ou no depósito. Então, hoje, obviamente, né, com a função de home office, está tudo aqui em casa. Então, hoje é bem então isso. Assim, a gente... esse programa foi derrubado, né? Porque, afinal de contas, era para falar sobre as férias. Não, 50 minutos, mas ele foi derrubado porque ele foi para falar sobre as férias e a produtora é uma incompetente, no caso eu, que convidei um entrevistado que não tira férias e que, para me agradar, disse que talvez tire. Então, não é talvez, eu vou tirar. Eu vou tirar férias. Errei a data de aniversário do entrevistado, não me Lúcia Porto, você está demitida. É que as férias para as pessoas, né, no geral, assim, elas são legais porque tu desopila, tu desliga. Ouve uma música, então... várias músicas, né? Então aí fica difícil. Resumindo essa fala do Lê, Lúcia Matos, a gente não precisa mais tirar férias, porque esse programa a gente desopila, a gente se diverte, desbobagem, erra, certo? Então, a gente só pode fazer com ele. Pode fazer de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar. De vocês. A gente só não ganha nada com ele, né? Por enquanto a gente não ganha, porque a gente vai ficar milionário e vai contratar o Lê Araújo para fazer a nossa festa de 10 anos. Vocês ganham mais do que vocês imaginam, além dos amigos que vocês estão criando, vocês estão ganhando aí um prazer inenarrável aí. Isso a gente vê vocês. Isso a gente sabe. Mas então, assim, depois de 50 minutos a gente vai ter que encerrar, porque eu vou apanhar da Lúcia Matos. Infelizmente. Para a gente encerrar, uma diquinha, assim, uma dica de flash para quem é uma pessoa, entre aspas, normal, já nem sei se os normais tiram férias ou não, mas para quem é mais ou menos normal e tira férias, dá uma dica do que tu acha que essas pessoas normais podem aproveitar nas férias, assim. Tu sabe que férias, ela se resume a ter paz, né? Então, eu acredito que tu tem que procurar ter paz, não seja onde for, até em casa, né? Se tu for ficar em casa, não tem grana para viajar, enfim, ou não te programou para viajar, ou tipo assim, pega um hotel, sabe, na própria cidade, sai do teu ritmo normal, do teu ambiente natural que tu tá acostumado e vai para outro lugar. Pega a família, ou se é sozinho, vai sozinho mesmo, convida um amigo, uma amiga ou uns amigos, se programa para fazer e fazer coisas legais e principalmente ter paz. Que, por incrível que pareça, até em festa as pessoas conseguem ter paz, né? Paz de espírito, paz na alma, paz na alegria. Então, eu acho que o objetivo é esse. Eu acho que é procurar um espaço, um local ou dentro de ti mesmo onde tu te concentre e consiga ficar tranquilo, em paz e relaxado, sem pensar em problema nenhum, né? Já tivemos aí 2, 3 anos aí muito atípicos, né? Muito nervosos, então acho que hoje o que a gente mais quer é ter paz, não pensar em polaridades, em pluralidades, em nada que possa nos tirar a paz nem a tranquilidade. Melhor definição de férias que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso. E a única coisa que tu precisa na tua vida é paz nas férias, né? Só isso. Verdade. Paz nas férias, gente. Sabe que esses dias eu vi uma mãe falando, né? Porque mulher, quando é mãe, principalmente, não tira férias, né? Não. Porque ela é mãe 24 horas, 365 dias no ano. Então, não desliga nunca, a criança não desliga. Há 20 anos que tu não tira férias, Lúcia Matos, é isso? Só para saber, mais ou menos. Não tem botão de liga e desliga. Sem perspectiva, tá? Porque, por incrível que pareça, até quem é mãe ou pai de pet tira uma férias, né? Ou não, não vou entrar nesse assunto. Mas a relação é essa, assim, sabe? Eu acho que ter paz nas férias é o que a gente deve procurar ter, assim, não procurar lugares longe, vou gastar um monte, ou se preocupar com quanto vai gastar, essas coisas desse tipo, assim, né? Muito bom, olha, tá rolando ali @DJ Lê Araújo para você seguir, conhecer mais do trabalho do todas as redes sociais, quem quiser música tem nos meus canais de música, tem lá no Spotify, tem no YouTube, tem tudo que é lugar me encontra. Sigam a nossa playlist que a gente ganhou do Lê Araújo. Isso aí. Sigam o Lê, sigam o Quase Sem Pauta e curtam a playlist do Lê. Lê, adoramos ouvir essas histórias. Obrigado. Desculpa cortar aí, porque é muita coisa, né, gente? É muita história legal. Muita história. Eu nem contei para vocês que já teve briga em casamento, que já teve traição. Bom, mas isso aí deixa para outra. Parte 2. Parte 2. Gente, foi ótimo. Adoramos saber das tuas histórias. Parabéns pela tua trajetória. Muito linda. Obrigado, gurias. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite. Sucesso. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.